Então nós estamos encerrando hoje, por conta disso, essa série de nome Liberdade. Pode colocar aquela liberdade, né? Essa é a série que a gente tá encerrando hoje, mas é a liberdade e as suas implicações, liberdade e os seus desdobramentos. Eu gostaria de lembrá-los, a gente sempre começa lendo 2 textos, né? A gente tem construído essa série em cima destes 2 versículos. Eu gostaria que você lesse comigo novamente esses textos, se for possível, em voz alta. Vamos tentar? Eles estão aqui. O primeiro é o de João 8,36. Vamos juntos? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendemos então que quando a libertação ela vem pelo Filho, a obra é de Jesus Cristo de Nazaré. Essa libertação ela não é falsa, essa libertação não é mentirosa, essa libertação é profunda e verdadeira. O texto também diz, o segundo texto, segundo aos Coríntios 3,17, vamos comigo mais uma vez em voz alta também. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Temos aprendido então que uma pessoa que vive debaixo da ação do Espírito Santo de Deus é uma pessoa livre, mas ela é livre de verdade, ela é livre inclusive da religião. Ela é livre inclusive da manipulação de líderes religiosos. Olha como isso é importante. Ela é livre inclusive de placa que escraviza, porque você, não sei se você compreende a gritante diferença entre religião e aquilo que Cristo veio nos propor. E uma vez conversando com um determinado cidadão, um amigo meu, eu disse para ele: querido, olha, pelo amor de Deus, entenda o que eu vou te falar. Cristo não te libertou das garras do pecado, de Satanás, da segunda morte, do inferno, para que você fosse escravo de uma denominação, para que você fosse escravo de um líder religioso, para que você fosse escravo de uma manipulação. A gente entende que o cuidado é necessário, a oração é muito bem-vinda, é bom ter pastor, é bom congregar, tudo isso é muito bíblico, a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso, mas nunca ser escravizado por nada e ninguém. Amém, igreja? Pois onde o Espírito do Senhor trabalha, onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus age, onde o Espírito de Deus habita, as pessoas são livres para a glória do Senhor. Podemos aplaudir a liberdade com a qual Cristo nos comprou, livres. Aí nós temos entendido com isso as implicações e os desdobramentos dessa liberdade, porque se eu paro aqui e as pessoas, isso aí pastor, eu estou livre, calma aí querido, calma aí. Paulo disse: eu sou livre, por isso tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí que entra o que a gente acabou chamando de algumas margens, que nós pela palavra temos estabelecido, temos procurado enxergar à luz da palavra do Senhor, onde a nossa liberdade para o nosso bem, para fluir bem, para correr bem, ela precisa de margens, de limites. Então nós temos enxergado a liberdade com a qual Cristo nos libertou como um rio que flui para a glória de Deus. Mas para que este rio possa fluir, para que não haja um transbordar, uma inundação, uma catástrofe na nossa vida, algumas limitações, algumas margens, elas precisam ser estabelecidas. É por isso que é importante frisar, e eu repito mais uma vez, para você que talvez esteja aqui pela primeira vez, para vocês que estão em casa, e quem sabe essa é a primeira mensagem, você não ouviu as outras, esta na verdade é a
quarta e última mensagem de uma série de mensagens sobre liberdade. Então é muito importante, interessante que você escute as outras para que essa faça sentido, porque é um efeito dominó. Você quer ver? Na primeira mensagem, nós falamos sobre a liberdade. Nós entendemos que somos livres, inclusive livres para escolher. Amém? Essa liberdade que Cristo nos deu, ela é poderosa, ela é graciosa, e ela nos dá o direito, que anda de mãos dadas com o dever, de fazer escolhas, de tomar decisões, e obviamente abraçar os desdobramentos daquilo que a gente escolhe. O Senhor Deus diz: eu proponho diante de vocês, eu coloco diante de vocês a vida, a morte, a bênção, a maldição. Escolhe, pois, a vida. Quer dizer que você escolhe, eu escolho. E hoje nós vivemos em um mundo cristão, eu estou falando no sentido geral, onde muitas pessoas cresceram, biblicamente falando, terceirizando o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Quando você é manipulado por muito tempo, inclusive dentro da religião, ou mesmo dentro de um dogma religioso, de um líder religioso, você pode achar muito interessante ter alguém que diga a você o que você deve fazer, mas isso acaba sendo preocupante e problemático num futuro próximo, porque você desaprende a tomar decisões e fazer escolhas por si mesmo. Você desaprende a fechar a porta do quarto, dobrar os seus joelhos e falar direto com Deus, já que não há mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso a Deus. Isso é maravilhoso, isso é fantástico e ao mesmo tempo apavorante, porque quando alguém me procura, em regra, claro, depende muito do assunto, da situação, a gente entende que nós estamos aqui para orientar, para aconselhar, para orar, e eu repito, como igreja que nós somos, como comunidade, vocês podem contar conosco, podem contar com essa igreja, podem contar com a nossa oração, mas aprendam uma coisa: decisão, escolhas na nossa vida, é você que faz. A decisão é você que vai tomar. Olha, pastor, eu queria saber, você fala para mim, eu caso com a Joana ou com a Maria? Querido, isso é você e Deus. Pastor, eu troco o carro, é amarelo ou é verde? Dá para orar? Querido, é você que escolhe. Isso é uma decisão sua, é uma escolha sua. Pastor, eu queria saber se eu trabalho aqui ou ali. É você que vai orar, é você que vai dizer: posso te ajudar nessa oração. Nós podemos cobrir você de oração, pedir a Deus que te esclareça, que te ilumine, que te dê graça, mas no final das contas, Deus te libertou para que você tivesse condições de tomar decisões, de fazer escolhas por si próprio. Você pode dizer amém por isso? Essa foi a primeira mensagem. Depois que nós estabelecemos então o rio, a liberdade para agir, para tomar decisão, para escolher, nós começamos a delimitar as margens do rio. E a segunda mensagem traz a primeira margem, o primeiro limite. E esse primeiro limite diz respeito a Deus. Nós falamos sobre o pecado. Falamos sobre aquilo que a Bíblia nos proíbe, aquilo que Deus diz: não faça. E quando fazemos, quando desobedecemos, pecamos. A ideia de pecado assusta muito a igreja. Há muita gente que não trabalha mais isso, não prega isso, não escuta isso, porque não é uma mensagem que agrada tanto. Mas eu penso que muita gente não entendeu o cerne da mensagem. O ponto principal é de que Deus é Pai, e como um Pai que ama os seus filhos, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, quando Ele diz: William, e o William sou eu, amém, irmãos? Quando Ele diz assim: William, aqui não, viu?
É como um pai que está dizendo: filho, não mexe aqui, filho, não toca aqui, filho, isso aqui não vai ser bom para você. Agora, todos nós já fomos crianças um dia, e eu não sei da sua criação, mas eu me lembro dos meus pais, em especial minha mãe, que eu já contei um pouco dela aqui. Minha mãe era o mestre do não. A minha mãe em casa era aquela responsável por colocar, e ela gostava de uma margem, gostava de um limite, ela gostava de dizer não. Aí às vezes ela dizia assim: fala com seu pai. Aí eu ficava feliz. Aí meu pai: você já falou com sua mãe? Aí já não adiantava nada, porque minha mãe não tinha conversa, mas depois que eu cresci, eu já expliquei para vocês, eu percebi que ela ficou com a parte mais difícil, é a parte da criação. Não dá, um pai que ama um filho, uma mãe que ama um filho, nunca vai dizer sim para tudo, não tem como. Você não pode dar 1 litro de quiboa na mão de uma criança, você não pode deixar remédio à vista, ao alcance de uma criança, você não pode, dependendo da criança, deixar uma tomada destampada perto de uma criança. Eu me lembro do meu filho pequeno, esse era o Samuel, pequenininho, ele brincando na sala, tapando perto da tomada, mas também devia ter tampado aquele negócio, cobrido aquele negócio. E eu falei: filho, não toca aí. Tá bom. Daqui a pouco eu estou no quarto, eu só escuto o grito. Eu chego na sala, cabelinho que ele tinha pequenininho assim, tudo para cima. Eu falei: meu Deus, eu não falei. Aí você fica um mix de sentimentos, você não sabe se briga, você não sabe se acode, você não sabe se chora junto. E eu percebo que, como pai, Hebreus 12 diz que ele é um pai que ama cada um de nós como filhos, e um pai que ama o filho corrige, repreende, põe margem. E a Bíblia chama isso, estas ultrapassagens de margens com Deus, de pecado, de errar o alvo, de falhar. Então, por isso nós delimitamos na segunda mensagem essa primeira margem, esse primeiro limite estabelecido, ele é com Deus. Quando eu peco, além de ferir o coração de Deus, eu não estou confiando num pai que diz saber o que é melhor para mim. Eu só vejo Maulemar, um palmo na frente da minha mão. Deus vê amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem. Ele tem o meu futuro na mão dele. Confie em Deus. Quando ele disser para você: não faça isso, isso não é bom, isso não é legal, acredite, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável para você. Entendemos isso na segunda mensagem. Delimitamos uma primeira margem do rio da liberdade, e essa margem, ela diz respeito àquilo que fere o coração de Deus. Na semana passada a gente delimitou uma segunda margem do rio, colocamos um outro limite, mas esse não é necessariamente com o céu, se bem que toca o coração do Senhor, mas esse é com o meu próximo, a maneira como eu me relaciono com o outro, com o meu irmão. Lemos Romanos 14 e percebemos Paulo naquele texto dizendo que nós devemos ser tolerantes com os fracos na fé. E quem são os fracos na fé? Aqueles que não oram assim com careta. Não, fraco na fé é aquele que às vezes acha que tudo é errado, porque ele tem dificuldade com essa liberdade que Deus deu. Aí Paulo vai dizer que aquele que acredita que pode comer carne, vocês lembram disso? Tem gente que crê que pode comer carne, pode comer de tudo. Tem gente que crê, não, comer carne é pecado, comer não sei o que, isso aqui a lei não deixa, não sei mais o que. Então Paulo disse: olha, cuidado com a sua liberdade. Em resumo é isso, porque você é livre para fazer tudo, desde que fazendo de tudo você não escandalize o seu irmão, você não faça tropeçar, o seu comportamento não desvie alguém, não tire alguém da presença do Senhor. E olha só, vamos ver se a gente já está enxergando esse rio fluindo. Liberdade para escolher, liberdade com que Cristo nos deu. Somos livres para correr, livres para fluir. Essa liberdade para fluir de maneira correta, ela não pode ferir a Deus, pecado, e ela não pode ferir o meu próximo. Quem está comigo, diga amém. E hoje a gente encerra dando um rumo para esse rio, um norte para esse rio,
um alvo para onde devemos correr. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês, sobre o tema de hoje, para a gente encerrar essa série. Livres para quê? O que é que nós vamos fazer com essa liberdade? Por que o Senhor nos libertou? Mais do que por quê, para que Ele te alcançou? Porque você deve acreditar, senão eu já estou dando a deixa, que o Senhor foi quem te alcançou com um propósito. Ele tinha algo em mente quando se revelou a você. Em regra, nós não fazemos planos de virar crente. A gente, não sei você, mas eu nunca disse assim, eu vou estudar, eu formo. Aí depois que eu formar, fazer faculdade, já sei, vou virar crente. Eu nunca pensei isso. Mas Cristo me alcançou. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Eu até entendo quando alguém diz assim, encontrei Jesus. Eu falei, que legal, eu entendo essa terminologia e a gente usa muito ela dentro da igreja, no nosso igrejês, no nosso crentez. Mas a verdade é que quem encontrou quem? Jesus é que nos encontrou. Nós é que estávamos perdidos, nós é que fomos achados, resgatados, perdoados, e glória a Deus por isso, amém? E a pergunta é, para quê? Ele te libertou, tirou você da cadeia, quebrou seus grilhões, para que você saísse da prisão e gritasse, sou livre! E acabou aí? Legal, isso aí filhão, você é livre. Eu penso que tem alguma coisa mais aí. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Você quer ver? Atos capítulo 9, Atos 9, a título de introdução, diz assim. Atos 9, eu vou ler a partir do verso de número 3, já vai bastar. Atos 9, 3 diz assim. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Está falando de quem? Está falando de Saulo, este que vai se tornar o apóstolo Paulo, mas ele ainda não era crente, falar assim, né? Então ele era perturbadão. Pensa num perturbado, põe mais uma boa pitada de perturbação, aumenta um pouco mais a perturbação, quem sabe você chega perto desse cidadão. Ele perseguia crente, matava crente, prendia crente, odiava crente, é uma pessoa muito perturbada, Saulo. Inclusive ele está viajando para Damasco para prender crente, com a autorização da igreja da época, dos religiosos. E é com essa motivação no coração, vamos embora, vamos prender esse crente, agora eles vão ver. Jesus encontra esse homem no meio do caminho, pega ele no meio do caminho, joga ele no chão, e diz a ele no versículo de número 4, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E ele disse, quem é, Senhor? E o Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É o mesmo que está complicado, hein, Saulo? Você resistir com obstinação. Aguilhão é aquele ferrão que se usa às vezes até para tocar gado, para colocar o gado no tronco. Saulo estava resistindo ao Senhor. Mas a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Quem pode resistir a esse Senhor? Então agora ele está no chão, o perseguidor, o implacável Saulo, caído. Uma luz o cerca, uma voz, a voz de Cristo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Quem é? Eu sou Jesus Cristo, que você anda perseguindo. Chega, acaba hoje. Ele agora está livre, ele está sendo libertado
das suas algemas, da sua cegueira, Jesus Cristo está agindo na vida de Saulo, amém? E Saulo percebe, não tem como um encontro desse tão poderoso ele não perceber, ele tanto percebe, que no versículo 6 ele faz a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. No verso 6, ele tremendo e atônito, a Almeida Revista e Corrigida traz essa pergunta, nem toda versão traz ela, mas tremendo e atônito, ele faz uma segunda pergunta. A primeira é: quem é, Senhor? Jesus. Tá, agora que eu sei quem é Jesus, agora que Jesus me libertou, agora que Jesus me encontrou, essa pergunta é a pergunta da vez: o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque não é possível que o Senhor tenha me encontrado, me libertado, quebrado as minhas algemas, sem que o Senhor tenha um propósito aí. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Ele libertou você, Ele alcançou você, Ele mudou sua sorte, tirou você de uma UTI, Ele sarou você, Ele transformou seu casamento, Ele mudou sua família, Ele abençoou, tirou você da crise, abriu uma porta, um milagre aconteceu. E a gente aprendeu numa das quintas-feiras aqui, quinta da palavra, a gente aprendeu que um dos lindos propósitos do milagre é atrair-nos de volta para Ele. Lembra dos 10 leprosos? Aqueles que pararam de longe: Jesus, tem misericórdia! E aí Jesus disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aí a Bíblia diz: indo eles, todos ficaram sãos, todos foram curados, mas dos 10, um voltou para agradecer. E quando ele volta para Cristo, Cristo diz: mas não foram 10 os que foram sarados? Jesus contou. Mas só esse voltou. Então Jesus esperava que os demais voltassem também. E eu entendo que nós fomos sarados, nós fomos curados, nós fomos abençoados. Se você tem uma graça para contar, um testemunho para compartilhar, um milagre para dividir com alguém, saiba que o Senhor agiu na sua vida com um propósito. E o propósito é que você se volte para Ele, é que você volte a sua vida para Ele, que você volte os seus olhos para Ele, é que você tenha um relacionamento com Ele. Um dos propósitos. Saulo está no chão e ele diz: agora eu sei que é o Senhor, agora o Senhor está me libertando. E a pergunta que eu quero fazer para o Senhor é: o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor deve ter um plano para mim. O Senhor está me libertando com um propósito. Então há um propósito para a minha vida. O que o Senhor quer de mim? Afinal de contas, nós somos libertos debaixo de um propósito da paz do Senhor. Você crê que Deus tem um propósito para você? Muito bem, existem propósitos que são específicos e existem propósitos que são comuns, gerais. No que diz respeito a um propósito específico, pessoal, algo personalíssimo de Deus para com você, eu não posso te ajudar muito não. Me desculpa, mas eu não posso dizer para você o que é que Deus tem para você, a não ser que o Senhor me revele, tenha algo extraordinário, Deus me mostre alguma coisa diferente. Mas a princípio, o único que pode dizer de forma personalíssima o que tem para você é o próprio Deus. E aí, nesse sentido, o conselho que eu te dou é: para você descobrir o que Deus quer de maneira pessoal, com você, para você, você fecha a porta do quarto, gaste um tempo com Ele, dobre o seu joelho, abra a sua Bíblia, não tem outro caminho. Você precisa gastar um tempo com o Senhor, um tempo de quarto, um tempo de joelho, um tempo de leitura, um tempo de devoção, um tempo de oração, dizendo: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Eu sei que a minha vida tem que ser gasta aqui. Eu fui chamado para isso. Como um abridor de latas, eu só vou ser feliz abrindo latas. Como uma caneta, eu só serei completo se for escrevendo. É assim que se cumpre o seu propósito. Falando a princípio de um propósito específico. Então gaste um tempo com Deus. Eu não vou
me alongar no propósito específico. Mas eu quero falar com a igreja hoje, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, do propósito comum a todo crente, daquilo que Deus espera de todo aquele que Ele liberta. Tem coisas, e é óbvio, não tem como esgotar o assunto aqui hoje com vocês, mas existem algumas coisas que Deus espera daqueles que Ele tirou da prisão. Amém? Tem algumas coisas que Deus espera daqueles que Ele libertou. Eu separei pelo menos 3, e gostaria que vocês abraçassem como povo de Deus, orassem sobre isso, porque todos nós, independente do propósito específico, pessoal, temos de abraçar aquilo que é comum à igreja, a comunidade da fé. Número 1, Ele nos libertou para quê? Para quê? Deus nos libertou para servi-lo. Podemos repetir? Deus nos libertou para servi-lo. Só a igreja? Deus nos libertou para servi-lo. Aí vamos deixar mais pessoal, né? Porque parece assim, Deus nos libertou, parece que é tanta gente menos eu, né? Então, vamos falar assim, Deus me libertou para servi-lo. Vamos lá? Deus me libertou para servi-lo. É isso. Quando nós olhamos esse primeiro texto em Êxodo 8, ele é só um. Vamos dar uma olhada nele? Êxodo 8:1, ele é um texto de tantos. O texto diz assim, Êxodo 8:1: Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor. Agora, igreja, deixa ir o meu povo para que me sirva. Liberta o meu povo. Eu não quero mais o meu povo escravo. Eu quero o meu povo livre. E a pergunta é: livre para quê? Livre para me servir. E isso não é um texto isolado. Se você ler o texto várias vezes, Moisés vai voltar a mando de Deus para falar com o Faraó, e o recado sempre é muito parecido e gira em torno disso: deixa aí o meu povo, assim diz o Senhor, para que o meu povo me sirva. Deixa aí o meu povo, porque o Senhor está mandando para que o meu povo sirva. Aí o coração de Faraó endurecia, praga sobre o Egito. Aí lá vem Moisés de novo, aí o Faraó: ora por mim. Ele diz: olha, o Senhor está dizendo, deixa aí o meu povo, para que o meu povo me sirva. E algumas variantes dessa frase, no capítulo 9, por exemplo, você vai encontrar uma interessante. Moisés diz assim, a mando de Deus: deixa aí o meu povo, Faraó, diz o Senhor, para que o meu povo faça uma festa para mim no deserto. É bom, né? Deus deseja que você festeje a sua liberdade. Sabe, servir ao Senhor é fazer uma festa. Tem outra versão que vai trazer a seguinte frase: deixa aí o meu povo, para que o meu povo me adore. Para que o meu povo me adore. E é importante a gente entender que todas estas frases apontam para a mesma coisa, tem um mesmo sentido e princípio. Mas para a gente entender isso melhor, a gente tem que compreender que adoração não é só cantar. Eu vou adorar a Deus, então eu adoro a Deus, pastor, quando eu canto na igreja. Não, cantar é uma de tantas expressões de adoração. A nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Mas quando eu me mantenho fiel à minha esposa e à minha aliança dentro do casamento, quando eu digo não para um caso, para uma quebra de aliança, eu adoro a Deus. Quando eu ensino os meus filhos o caminho que eles devem andar, eu adoro a Deus. Quando uma
proposta imoral, indecente, ilegal, financeira, aparece, eu estou apertado, e eu digo: não! Eu estou louvando a Deus, adorando a Deus, eu estou servindo a Deus, estou representando a Deus, e a nossa vida precisa ser uma vida de louvor, de adoração, de servidão ao único Deus verdadeiro, Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém por isso? Livres, em primeiro lugar, para servi-lo. Somos livres e, como já aprendemos nesse lugar, temos condições de escolher e escolhemos Cristo. Josué disse, quando ajuntou aquele povo: eu não sei qual é o Deus que vocês vão servir, se o Deus dos pais de vocês, se o Deus com D minúsculo, né, o Deus dos amorreus, cuja terra habitais, mas lá em casa tomamos uma decisão. Vocês lembram? Eu e a minha casa serviremos aos... Só quem é livre pode escolher Deus como Senhor da sua vida. Livres para quê? Número 2, livres para quê? Ele nos libertou também para testemunhá-lo. Inclusive, Ele nos liberta e nos capacita com o Espírito Santo para isso. Quando a gente lê Atos 1:8, a Bíblia diz que descerá sobre ti o Espírito de Deus e ser-me-eis testemunhas. Então o Senhor derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma vida de testemunho do que Ele fez na nossa vida, da mudança que Ele causou em nós. Mas eu destaco esse texto, essa história de Marcos capítulo 5, vamos dar uma olhada lá? Deixa eu ler os versos 1 e 2, para lembrá-los da história. Marcos 5, verso 1, diz assim: chegaram à outra margem do mar, a outra banda do mar, a província dos Gadarenos ou Gerazenos, dependendo aí da versão que você está usando, era uma província de Gadar. E o que tinha ali? Verso 2: saindo ele, Jesus, do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Gente, e aqui nós não estamos falando de qualquer demônio não, hein? Nós estamos falando assim de uma perturbaçãozinha, não. Eu não sei se você tem contato com essa história, ou já teve contato com esse texto, mas eu olho para essa história e vejo aqui de longe o homem mais perturbado de toda a Bíblia Sagrada. Olha só o que diz o verso número 3: um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, ninguém dominava aquele homem. O 5 diz que ele andava sempre de dia e de noite, não dormia, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, até Jesus aparecer. Ai, quando Jesus aparece na vida de alguém, meu irmão. Ah, quando essa luz brilha no caminho de Damasco. Ah, quando Cristo nos alcança, o mais durão dos valentões, pof no chão, os mais durões de coração, porque eu resisto, eu isso, porque aquilo outro, e você vê uma pessoa completamente quebrantada diante do Senhor. Essa semana eu estava ouvindo um pregador, e eu confesso, eu não me lembro o nome dele, senão eu dava a fonte aqui, mas ele contou uma história interessante. Ele disse assim: irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês. Ele começou assim a mensagem: eu estava vindo para cá, irmãos, eu fui atropelado por um caminhão. Reação mais ou menos essa mesmo. Todo mundo ficou assim. Irmãos, um caminhão carregado de lenha me pegou, misericórdia, foi terrível.
Mas aí, graças a Deus, deu tempo de eu chegar aqui. Aí todo mundo ficou assim olhando para ele. Aí ele perguntou assim: vocês acreditam nessa história? Aí eles disseram assim: claro que não, pastor. Porque se um caminhão te pegasse, você não estava aqui não. Ou você estava morto, ou você estava numa UTI, ou você estava todo quebrado, engessado no hospital. Mas assim, do jeito que você está aí, você não está não. Aí ele virou e disse assim: pois é o que algumas pessoas falam de um encontro com Deus. Elas dizem que tiveram um encontro com o Senhor, mas não dá para acreditar, porque o encontro com Deus é mais forte do que uma pancada de caminhão. Você não sai a mesma pessoa de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo de Nazaré. Está aqui o homem mais endemoniado da Bíblia. Não tem outro em todo esse livro mais perturbado que esse. Esse era tão perturbado que ele não dormia, ele pegava pedra, ele se feria, a turma tentou prender ele com cadeias, com correntes, ele arrebentava tudo, ninguém amansava o homem, ele gritava, ele andava nu, ele parecia um doido. E Jesus chega nessa província. Eu vou resumir a história, porque quando ele chega nessa província, um caminhão atropela o endemoniado. E aquele que ninguém conseguia amansar, aquele que ninguém conseguia subjugar, Jesus Cristo liberta aquele homem de uma legião de demônios. E para resumir, irmãos, esse encontro, ou pelo menos o resultado dele, olha o verso 15, igreja. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado. A gente não sabe nem o nome do homem, porque ele ficou conhecido como o encapetado, o endemoniado. E viram o endemoniado. E agora que esse caminhão chamado Cristo atropelou esse homem, o que tiver a legião, como é que ele está agora? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Que isso, cara? Você não é o encapetado do cemitério? Rapaz, eu era. Mas o que aconteceu? O que você tomou? Qual que é o remédio? E o que aconteceu? Rapaz, um tal de Jesus Cristo me achou aqui, e vou te falar, minha vida mudou. Eu fui impactado por ele, a minha sorte foi transformada. E então Jesus está indo embora, porque os habitantes daquele lugar tiveram prejuízo com os porcos, e os habitantes escolheram o dinheiro a Cristo. Mamon é terrível. E Jesus então está sendo chotado daquele lugar, mandado embora daquele lugar. E aquele endemoniado, aquele antes endemoniado, no verso de número 18, pula para lá, ele vai fazer um pedido interessante a Jesus. Não sei se você lembra. Entrando ele no barco, Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Então imagina essa cena. Você consegue enxergar Jesus entrando no barco com os discípulos e o endemoniado assim: posso ir? Não dá dó? Eu já levava comigo, já na hora. Deixa eu ir. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir com o Senhor. Me leva com o Senhor. Me leva com o Senhor. E esse é um pedido, é uma oração que ele está fazendo a Jesus, que não foi respondida do jeito que ele gostaria. Porque para cada um de nós ele tem um propósito, uma missão. E Jesus então, o texto diz, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, vai para os teus, conta para eles, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de você. Se você teve um encontro com Jesus, se você foi atropelado por esse caminhão chamado Jesus Cristo, e Ele transformou radicalmente a sua vida, o Senhor espera que você conte isso para as pessoas. Você não pode virar um agente 007 dentro da igreja, dentro da empresa, dentro da escola. Como é que é o 00? É aquele que ninguém sabe.
Cara, você estuda 5 anos e ninguém sabe que você é crente. Você tem vergonha de dizer o que é que Jesus fez na sua vida? Ele te libertou para você ficar escondido? A resposta é não. Ele espera que você anuncie, que você testemunhe o que Ele fez em você. Você pode dizer glória a Deus por isso? Preste atenção, você não precisa ser um teólogo profundamente conhecedor de teologia e escritura. Não. Você pode encostar num leito, uma visita no hospital, e dizer assim no ouvido de alguém que está enfermo, internado, acamado: olha, Jesus Cristo me curou. Eu passei um tempo de dificuldade. Sabe, eu não sei te explicar direitinho as regras teológicas para isso, para mim não faz muito sentido, mas se você crê, Ele pode sarar você também. Aquilo que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Você percebe que você não precisa de muita coisa, conta para os outros o que aconteceu com você, anuncia para as pessoas o que Jesus Cristo fez na sua vida. Amém? Número 3, Ele nos libertou para quê? Para mim, William, é a minha preferida. É a minha preferida. Pode ter preferida? Eu vou ter mesmo assim. É a minha preferida. Número 3, Cristo nos libertou para vivermos como Ele viveu. Vamos repetir? Cristo nos libertou para vivermos como Ele viveu. Nós não podemos perder isso de vista. Eu converso muito com a Camila. Camila é minha confidente. Vocês conhecem a Camila? Deixa eu apresentar minha esposa para vocês. Essa aí que é a Camila. E assim a gente conversa muito de Bíblia. A gente conversa de palavra, conversa de tudo, sabe? A gente é muito bom você ter com que contar, um parceiro de oração. Isso é maravilhoso. E a gente percebe como a igreja tem sofrido no Brasil e no mundo. Alguns ataques de Satanás são sutis, eu gostaria de apontar um para você. Por exemplo, um dos ataques na igreja de Cristo, estou falando igreja num contexto geral, um desses ataques sutis de Satanás é um desvio teológico, um desvio na mensagem, que parece uma coisa de nada, mas faz toda a diferença no final. É a motivação pelas quais as pessoas vêm ao Senhor. É claro que todos nós temos dores, lutas, batalhas, problemas para serem resolvidos, precisamos de um agir da parte de Deus, e Deus é bom, Deus cura, Deus liberta, Deus abre portas, Deus prospera, Deus responde orações, amém ou não amém? Deus é muito bom, mas a nossa fé, ela não pode parar aí. A verdade é que isso é muito pouco, é muito raso para que uma igreja viva em torno apenas do que Deus pode fazer para resolver o meu problema aqui e agora. Você lembra do encontro do Saulo que a gente começou? No encontro do Saulo no chão, ele diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Aí Saulo faz uma segunda pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não foi assim? Como é que está hoje? Hoje as pessoas encontram, entre aspas, Deus, Jesus, e elas perguntam diferente, diz assim: Senhor, anota aí o que eu quero que o Senhor faça. Você entendeu a inversão? E essa inversão, ela é trágica, porque ela coloca o Senhor no lugar do servo e o servo no lugar do Senhor. Ela inverte a polaridade da equação. Jesus Cristo não é o seu office boy, não é um garoto de recado, não é um gênio da lâmpada mágica que ele conhece. 3 desejos. Então vamos lá, Senhor. Primeiro desejo. Mas estão fazendo isso com o Evangelho de Jesus. Perceba que eu creio que Jesus responde.
Mas Ele é o Senhor, e se Ele é o Senhor, quem quer alguma coisa de quem? É Ele. É Ele que quer alguma coisa de mim. É Ele que olhou para mim e disse assim: William, te alcancei, transformei, mudei sua sorte e tenho uma tarefa para você. Quero que você seja sal dessa terra. Quero que você seja luz desse mundo. Quero usar a sua vida naquele setor. Inclusive, levei você para aquela cidade, levei você para aquela igreja, levei você para aquele lugar, levei você para aquele setor, para aquele trabalho, para aquele ambiente, porque quero alguma coisa. Agora a gente atende uns crentes que ele já chega assim, arrastando. O que foi? Pastor, lá na minha empresa só tem encapetado. Eu escuto isso e digo: glória a Deus! Mas o crente, esse pastor, eu quero assim, um lugar assim, pastor, só assim, uma bolha evangélica. Eu gostaria muito de ser um sal assim no saleiro. E para que presta um sal no saleiro? Para nada. É uma caneta que fica ali sim, dentro do copinho. Você precisa cumprir o seu propósito. Deus quer usar a sua vida, e a gente precisa entender isso. Amém ou não amém? E quando eu olho para esse último ponto, para mim é o destaque, a mensagem principal do Evangelho, da vida de Jesus. Olha o que diz 1 João 2,6. Queria que você lesse comigo, por favor. 1 João 2,6 diz assim, vamos comigo? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vamos de novo, que é bonito, hein? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não sei você, mas para mim aqui já surge uma outra pergunta. Bom, deve andar como ele andou. A pergunta me parece óbvia, é como é que ele andou? Como é que ele andou? Eu preciso saber como é que ele andou. Eu quero andar como ele andou. Se a gente não fizer essa pergunta, a gente não for honesto na resposta conosco mesmo, a gente vai andar diferente do que ele andou. A gente vai andar preocupado com coisas com as quais ele nunca preocupou. A gente vai andar brigando por algumas questões que Jesus nunca brigaria. Se você briga por posição, se você está brigando com o outro, o coração está peludo, chateado, magoado, Jesus não anda assim. Você já viu Jesus assim? De jeito nenhum. Você olha para Cristo e Jesus é o padrão. E qual é a mensagem principal de Jesus? Eu vou ousar dizer aqui, a mensagem principal de Jesus está na Bíblia, João 13:34. Vamos lá? João 13:34. A mensagem principal de Jesus. Se você não tiver isso aqui, seu cristianismo está com problema. Vamos lá? João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou. Eita, um novo, que autoridade, hein? Porque Jesus já resume a Bíblia em 2. E perguntaram para Jesus, para tentar colocá-lo contra a parede: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele não deu só o grande, mas ele deu 2 que resumem toda a lei e os profetas. Vocês lembram? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Segundo, semelhante a esse, teu próximo como a ti mesmo. Os 2 usam o mesmo verbo, amar. E amar não é um sentimento, não é como diz o mineiro, não é um trem que toma conta de mim. Eu não sei, pastor, amei. Não, amar é uma decisão. Amar é uma decisão que você toma porque você é livre para decidir. Você é livre para escolher. E o Senhor espera que você escolha o amor. Porque em 1 Coríntios 12, Paulo fala dos 12 dons espirituais, 9 dons espirituais.
Depois que ele termina falando dos 9 dons espirituais, o último versículo do capítulo 12 diz: procurai com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Começa o 13. Aí o 13 começa: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, nada. É igual um sino que tine, um metal que é só barulho, aleluia, glória a Deus, só barulho. Tem crente que é só barulho. Porque o que vai fazer a diferença é a maneira como você ama. Aí vai terminar o capítulo 13, o último versículo diz: permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Aí a gente volta para o principal mandamento de Jesus, João 13:34. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. A gente foi amado? A gente é amado? Fala assim, obrigado, irmãos. Sim, a gente é amado. A gente é amado, a gente foi amado, a gente continua sendo amado com força. Mas a gente é tão amado que Ele morreu por nós. E olha que a gente não é lá essas coisas não. Agora, se você virar para mim e dizer: não, pastor, eu sou lá essas coisas assim, você é o pior deles. Que você não tem nem a noção do seu lugar. Você é ruim. Eu sou ruim, nós fomos feitos em pecado, nossa origem é: todos pecaram, Romanos 3:23, precisamos de graça da parte do Senhor, somos ruins. E Ele tomou uma decisão, Ele nos amou até o fim, Ele nos amou sem que nós merecêssemos. Aí Ele vem e diz assim: se você diz estar nele, o Espírito Santo nos diz, então você deve andar como Ele andou, você deve viver como Ele viveu, você deve fazer as coisas que Ele fez, elas devem nortear o seu cristianismo, a sua fé. Somos chamados de cristãos por sermos parecidos com Cristo. E a pergunta é: somos parecidos com Cristo? Ou o nosso evangelho se resume em uma oração para trocar de emprego, para uma promoção, porque eu quero uma casa, 33 carros, e tudo isso, com a graça de Deus, nós podemos abraçar? Mas isso é andar aqui como Ele andou? Não, não é. De verdade, o evangelho não se resume nisso, no que podemos ou não conquistar aqui, mas na maneira como nós vamos lidar com as pessoas que vão cruzar o nosso caminho. E tem pessoas e pessoas, viu a revelação? Tem gente e gente. Tem uma turma que a gente ama de graça, e tem uma turma que a gente tem que tomar uma decisão nas entranhas para amar. A gente tem que dobrar o joelho e dizer: se Jesus me ajuda mais essa peça, Jesus. Porque Jesus amou primeiro. E Ele diz aqui, Ele não está pedindo um negócio que Ele não fez. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, como eu amei vocês. Eu amei vocês. Vocês têm uma referência, vocês têm um exemplo. Ele continua e aperta mais. Você acredita que dá para apertar mais? Que também vós uns aos outros vos ameis. Aí ele continua: nisto o que? Na maneira como nós nos relacionamos. Amém? Nisto todos conhecerão
que sois meus discípulos, porque vocês oram expulsando demônio. Vocês oram e grandes milagres acontecem, fogo cai do céu, vocês conquistam. Não. Eles vão saber que nós somos discípulos, seguidores de Jesus, quando nós nos amarmos de verdade. Quando Satanás não conseguir colocar você contra o seu irmão, você será finalmente parecido com Cristo. É fácil? Pode ser honesto, gente, pelo amor de Deus, é uma igreja, não pode mentir. É claro que não é fácil. Claro que não é fácil. Acho que é fácil você lá vem o Judas, vocês estão vendo? Ajuda o pastor. Olha lá o Judas vindo lá. Foi assim com Jesus. Olha o Judas vindo. Aí Jesus olhou e disse assim: capetado do inferno, você vem fazer o quê? Foi isso? Não. Jesus disse assim: amigo, que vieste, amigo? Amigo da onça. Aí ele vem dar um beijo em Jesus, e Jesus não dá um soco nele. Você já, não vou nem perguntar, se você tem vontade, melhor não saber, né, irmãos? Ele vem esse amigo, ele dá um beijo, ele aceita, ele não revida. Quando Pedro pega a espada, corta a orelha do guarda que vai prendê-lo, e eu não sei porquê, eu acredito que ele não mirou a orelha. Jesus diz: basta, chega, para, põe a orelha no lugar. Será que a gente está mais para quem corta a orelha? Será que a gente está mais para quem repara a orelha? Porque nós devemos andar como ele andou. Você quer imitar alguém? Imite o Senhor, o seu Senhor, aquele que você livremente escolheu servir. Você precisa ser parecido com ele. Bom, eu termino lendo uma parábola. A gente ultimamente tem terminado com parábolas de Jesus. E Jesus, vou te falar, irmão, Jesus pede uns negócios para a gente assim, conta umas coisas difíceis. Olha só, para a gente encerrar, Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Vocês estão aí ainda, irmãos? Adeus. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você percebe que a intenção não é: eu quero aprender. Não, eu quero pegar Jesus. Eu quero colocar ele contra a parede. E aí Jesus respondeu, no verso 26, gosto muito da resposta de Cristo. Ele diz assim: o que está escrito na lei? Eu gosto muito dessa segunda pergunta de Jesus, né? Como lês? Porque às vezes não é só o que está escrito, às vezes é como você lê o que está escrito, é como você entende o que está escrito. Como é que você lê? Como é que você lê? E aí lá vem ele, respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus, a gente acabou de dizer isso aqui, de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem. Jesus está dizendo para ele: parabéns, tirou 10, ó. Faz isso, que você inclusive já sabe que tem que fazer, e viverás. É interessante isso, a gente já sabe. A gente já sabe. A gente sabe que tem que amar Deus? A gente sabe que tem que amar o próximo? Então a gente já sabe. Mas não contente, ele podia parar aqui, né? Como muitos. Mas ele vira para Jesus e diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, ele diz a Jesus: tá bom, então, e quem é o meu próximo? Aí vem o nosso Jesus. Eita, o nosso Jesus, irmão. Vou te falar, Jesus, para contar umas histórias, para pegar o coração da gente, é craque. Lá vem Jesus. E ele, porém, versículo 30, ele e Jesus respondendo disse, vamos lá: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, dos ladrões.
os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Então a gente precisa criar a cena. Lá vem um viajante, tranquilo, feliz, em paz, com a sua agenda na cabeça, e aí uma turma sai, e eu já fico pensando, atrás do mato, escondidos, abordam, cercam, roubam, espancam, tiram inclusive parte da roupa e levam aquilo que aquele viajante possui. Ele é furtado, ele é agredido e ele é largado na beira da estrada, meio morto. Eu não sei se há consciência ou não, se ele está desacordado. Imagina até que esteja quase que desacordado, porque meio morto. E lá vem, versículo de número 31. E ocasionalmente, Jesus está contando, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. O que você pensa de um sacerdote? Pô, se você está passando por um momento difícil, complicado, carro quebrou, foi assaltado, deixaram você no meio da pista, aí você olha e lá vê o carro do pastor. Aí você vê o pastor, outro pastor. Aí você olha, você faz sinal, você diz, pronto. Na hora que você vê, reconhece, você diz, estou salvo, claro que eu estou salvo. Pastor está chegando, rapaz, mas é muita providência de Deus. Deus, obrigado. Jesus, eu digo, uai, será que ele não me viu? Será que ele não me viu? Porque olha o pecado está nessa frase. Como é que pode você não me ver? Como é que pode você ser um crente que não me enxerga? Você não me viu? Você não está me vendo? Eu congrego com você, você não me vê? Você não me viu do seu lado? Você não me viu? Você não me viu? Você passou, você sentou comigo, você entrou na igreja comigo, você não me percebeu? Que cristianismo é esse? Mas quem sabe melhore com o irmão do louvor, né, Edmilson? Afinal de contas, não é só o pastor que vai sofrer na parábola. No 32, lá vem ele, é uma segunda chance. De igual modo, lá vem um levita. Na verdade, o levita, hoje a gente fala de louvor e tudo, mas o levita era da tribo de Levi, era uma das 12 tribos, e essa tribo ela até não tinha herança de terra, porque a herança deles era o Senhor. Era a tribo separada para servir no templo, na obra, no ministério. Então lá vem um levita. Não, esse vai parar, não é possível, gente. De igual modo também lá vem um levita, chegando àquele lugar, vendo, ixi, ficou pior, porque o texto diz, passou de largo. O que é passar de largo? Então é você olhar, é passar de largo. Passar de largo está aqui, agora lá vem um levita, até mudou de pista. Está difícil. Mas lá vem ele, um samaritano, no verso 33. E se você tiver um paninho de fundo de Bíblia, você precisa entender que os judeus odiavam os samaritanos. O samaritano era o cara misturado. O samaritano eram os do norte que caíram primeiro e acabaram se misturando, eram tidos pelos judeus do sul, onde o templo ficava, como impuros, aqueles que se misturaram com outros povos. Não são crente tutano. Em João 4, Jesus vai ter uma conversa com uma samaritana, e você vai perceber que ela fica surpresa, e a Bíblia abre um parênteses dizendo, os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí Jesus escolhe como herói da parábola o samaritano. Pelo amor de Deus, Jesus, faz um favor. O sacerdote não foi, o levita não foi, e lá vem um samaritano.
E o samaritano vem, ele ia de viagem, chegou ao pé dele, olha aí, movendo e vendo, moveu-se de íntima compaixão. O que é isso? Compaixão é você se colocar no lugar do outro. Vários milagres Jesus realizou, movido de íntima compaixão. Compaixão é você se perguntar: e se fosse eu? O que eu gostaria que fizesse, se fosse eu, que fizesse comigo? Essa é a pergunta. E se fosse eu? Movido de íntima compaixão, ele para. O texto diz que ele aproxima, ele atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite, vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, um hotel, e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu aí aos hospedeiros e disse: cuida dele, o que você gastar, eu pago, quando eu voltar eu pago a conta. Aí, irmão, quando envolve dinheiro é que você sabe se a pessoa gosta de você mesmo. Porque eu já vi gente dizer assim: não, mas conta comigo, qualquer coisa você pode contar comigo, menos dinheiro. Eu estou aqui, irmão, mas você precisou de alguma coisa, só dinheiro. Porque senão eu pago o hotel, eu pago a diária. Amanhã, se você gastar mais alguma coisa, no cuidado com ele, eu cubro. Aí Jesus pergunta, irmão, Jesus responde a pergunta do fariseu aqui, do doutor da lei, com outra pergunta que vem agora. A pergunta: tá bom, qual dos 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Aí Jesus faz o cara atirar nele mesmo, você entendeu? Jesus faz o cidadão responder. Aí ele, não tem jeito, como é que você foge de um negócio, de uma história dessa? Aí ele responde: o que usou de misericórdia, né? O que amou, o que foi bom, o que agiu com compaixão. Como é que termina? Jesus dizendo: vai, faz a mesma coisa, da mesma maneira. É simples assim. Se importe. Mas não é que ele se importasse: olha, que triste, que triste. A tristeza vai passando lá. Não, eu me importo e dentro do possível, óbvio, eu vou procurar fazer alguma coisa a respeito. Eu me importo e eu vou procurar fazer alguma coisa a respeito. Quem entendeu isso, diga amém. Livres para escolher, livres para não pecar, livres para que o nosso comportamento não derrube o nosso irmão, livres para a glória de Deus, livres para amar. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos orar? Deixa eu orar com vocês sentado mesmo, pode ser? Fecha os teus olhos. Pai, nós somos gratos a Ti, não só pelo recado de hoje, mas por todos esses recados, toda essa série. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos libertou, Pai. Somos extremamente felizes porque o Senhor nos resgatou das trevas. O Senhor quebrou os nossos grilhões, abriu a porta da liberdade, a verdadeira liberdade para cada um de nós. E o Senhor nos deu liberdade para escolher, para tomar decisões. E dentro dessa liberdade, o Senhor espera que não pequemos, não desrespeitemos a Tua vontade. Dentro dessa liberdade, o Senhor também espera que, porque podemos agir, pensemos no nosso próximo e evitemos um comportamento, ainda que a gente julgue não ter problema algum, mas se for escandalizar, se for trazer problema, se for causar tropeço na vida do nosso irmão, então recuamos em nome do amor.
Em nome da liberdade, meu Pai, nós fomos escolhidos pelo Senhor, livres para a tua glória. A nossa vida, meu Pai, deve ser uma vida de serviço cristão. A nossa vida deve ser uma vida de louvor a Deus. A nossa liberdade deve servir de testemunho àqueles que cruzam a nossa vida. A obra do Senhor em nós, ela precisa ser contada, levada adiante. E finalmente, fomos livres, Deus, livres para amar, para andar como o Senhor andou, para nos comportarmos como o Senhor se comportou. Tarefa essa, meu Pai, que parece que a igreja do Senhor tem esquecido. É a mensagem principal do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira, Cristo amou e nos ordena que nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Ele nos deu o exemplo, e nós queremos dizer muito obrigado pelo exemplo, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Podemos aplaudir o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus.